Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus a todos, irmãos e irmãs. Já convido o Espírito Santo para estar visitando o meu coração e a sua casa, a sua família. Hoje, dia 28 de outubro, quarta-feira, vamos meditar junto o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 ao 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, o Evangelho de hoje, meus irmãos, vem falar sobre este chamado também, primeiramente, dos discípulos. E eu gosto muito do início deste Evangelho, que vem dizer que Jesus estava na montanha, foi para a montanha rezar e passou a noite inteira em oração. Primeiramente, quantas vezes nós colocamos tantas desculpas para não rezar, para não se colocar em oração, para falar com Deus. E todas as vezes que nós temos essa tentação, ou todas as vezes que nós acreditamos nessa falsa verdade, né, nessa mentira, de que não se é necessário rezar, nós teríamos que olhar para essa realidade de Jesus, este Deus, né, homem perfeito, que foi Jesus Cristo, que se colocava em oração. Quem dirá a nós, tão imperfeitos e ainda tão inconstantes, ainda tão distantes de Deus, quem dirá nós teríamos que colocar-nos em oração. Muitas e muitas vigílias deveríamos fazer, muitas horas de oração, né? Deveríamos nos comprometer, porque nós precisamos dessa intimidade, dessa escuta. E quando Jesus ali estava em oração, ele escutou do Pai, escutou quais eram os homens que Jesus deveria chamar para auxiliar como apóstolo neste mundo. E aí foi então que Jesus amanheceu, né? Saiu da montanha, voltou e começou a chamar os seus discípulos. E aí foi chamando todos eles, os 12, chamando-os de apóstolos, estes que uma multidão andava com Jesus, mas dessa multidão tinha 12 que era mais próximo dele, que eram os apóstolos, que estavam ali conhecendo ainda mais do coração de Jesus. Por quê? Porque estes homens iriam ser depois os que iriam propagar o Evangelho para todo mundo, para todos os lugares que eles seriam enviados pelo Espírito Santo, depois da morte do Senhor, né? Então, aqui também, né, no finalzinho do Evangelho, vem falar o que Jesus fazia. Né? Na vida pública de Jesus, nos seus 3 anos que ele viveu ali, depois desse chamado dos apóstolos, ele viveu 3 anos de missão, vamos dizer assim, né? 3 anos de que ele realmente viveu uma missão, de andar pelos povoados, de ir até os lugares. E aí o Evangelho vem nos dizer o que Jesus fazia. As pessoas vieram para ouvir Jesus serem curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Então Jesus é este homem perfeito, este Deus acessível, que se compadece pelo sofrimento humano e manifesta, algo sai dele para manifestar a graça para o ser humano, para trazer a cura. Quando eu lia, eu me recordava muito, né,
das missas que o Santíssimo passa pela igreja. E nós temos ali o anseio de tocar no ostensório, porque de fato existe esse mistério de que essa força, e quantas pessoas recebem curas, né? Pessoas que tocam às vezes no sacrário e recebem mesmo essa força que sai do Senhor, que para aqueles que têm fé recebem mesmo, porque Jesus é este homem que manifesta a tua misericórdia e cura e manifesta as suas libertações para todos. E hoje, de forma especial, é dia de São Simão e São Judas Tadeu, que foram apóstolos que morreram, mártires, que possamos pedir a intercessão deles, porque neste tempo é o nosso nome que Jesus chama para ser missionário, para ser apóstolo, para levar o Evangelho, que por intercessão deles o nosso desejo de falar de Jesus, de anunciar, de fazer o bem, custe o que custar, custe a nossa vida, custe os nossos status na sociedade, custe tudo, cresça no nosso coração, que São Simão e São Judas Tadeu interceda por cada um de nós, pela minha vida, pela vida da sua família. Deus abençoe, que a Virgem Maria também possa cuidar dos nossos corações e nos fortalecer, porque somos chamados, somos escolhidos para fazer o bem, para viver o amor. Deus abençoe e fique com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.